Eu diria que foi abaixo da expectativa, né? Com certeza. Quando a gente faz o planejamento para 2026, a gente tinha uma expectativa muito alta, era um ano onde a gente tinha passado já por uma Série D em 2025, que ficou tão perto, né, do acesso. A gente tinha o entendimento de que com aquele aprendizado seria um ano onde a gente chegaria um pouquinho mais perto ou que conseguiria o nosso grande objetivo, que é subir para a Série C. Então, certamente, quando a gente olha o nosso principal objetivo do ano e tudo que aconteceu em 2026 no Rio Branco, foi um ano muito abaixo da expectativa. Acho que todas as palavras nesse sentido, elas cabem externamente e internamente eu diria que a gente é até um pouco mais duro com tudo aquilo que aconteceu. O nosso objetivo esportivo ele é muito claro, é tirar o Rio Branco do cenário que ele está há bastante tempo e levar ele para um patamar que a gente entende que é um patamar adequado ao projeto esportivo que está sendo construído no Rio Branco. Então, certamente, a gente vai retroceder, né, aquilo que quando a gente chega aqui em 2024, então é uma frustração muito grande. Ao mesmo tempo, isso não nos desanima, né? Ao mesmo tempo, a gente tem uma expectativa de conseguir encontrar caminhos para voltar aos trilhos, aquilo que se iniciou em 24 com muito sucesso, em 25 acho que foi mais um ano de muito sucesso, apesar de a gente não ter conseguido o acesso. 26 certamente foi um ano onde nenhuma das expectativas esportivas foram atingidas, então isso afeta demais naturalmente o nosso planejamento, mas nós temos uma sociedade muito comprometida com a causa, muito comprometida com o Rio Branco, então nós vamos encontrar o caminho aí para que a gente volte aos trilhos e retome esse projeto de acesso, né, de ascensão esportiva do Rio Branco. Eu diria que o maior problema não é uma definição objetiva e trivial você definir como que acontece o insucesso de um projeto esportivo. São muitos fatores, se eu falasse todos que eu tenho na mente aqui, certamente faltariam alguns. Mas eu diria que nos faltou capacidade de se adaptar ao novo cenário. Quando a gente olha as mudanças de calendário que aconteceram durante o nosso planejamento, a gente não foi capaz de se adaptar a isso. Isso acarretou em diversos problemas, né? Quando a gente fala, por exemplo, né, da mudança mais brusca, né, que foi a paralisação do campeonato, né, e adiantamento do início do campeonato estadual, o campeonato da Copa Centro-Oeste, que a gente recebeu o calendário em janeiro, a criação da Copa, né, dos Campeões, que foi uma competição que a gente teve que antecipar a nossa estreia no dia 7 de janeiro, se eu não estou enganado, e certamente a gente não estava preparado fisicamente, mentalmente, a própria estrutura do time não estava pronta. Isso acarretou em problemas gravíssimos de lesões. A gente teve, só para você ter uma ideia, em 2025 inteiro foram 6 lesões, em 2026 a gente passou de 30 lesões. Então, assim, é um número absurdo para aquilo que a gente vinha passando. Tem outros problemas nisso, né? Não é só o calendário, mas o calendário a gente não soube se adaptar. Então, quando eu falo que não soubemos nos adaptar, a apresentação normalmente a gente se apresenta ali no início de dezembro e sempre foi adequado ao número de sessões de treino que a gente entende adequado. Quando você adianta o calendário em 15 dias, a gente não tinha mais tempo. Então, quando a gente entendeu que não era o suficiente, já era muito tarde e aí começaram as lesões. E aí isso acabou atrapalhando demais o nosso planejamento, a gente teve que fazer contratações fora do planejamento. Teve a situação também da Copa São Paulo, que a gente acabou decidindo dividir o grupo, né? Foram 8 atletas que a gente liberou ir para a Copa São Paulo, atletas que eram do elenco profissional. A gente entendia que a gente conseguiria adaptar ali para aquelas primeira, segunda rodada da competição, mas devido à quantidade enorme de lesões, os jogadores fizeram falta e acabou que a gente ficou com poucos atletas na preparação. Então, eu acho que essa falta de capacidade de adaptação no início da preparação acarretou em todos os outros problemas ao longo do ano, que a gente fala de perda de confiança, interrupção de trabalho, mudança de trabalho, tanto na comissão técnica quanto na direção. Então, acabou que a gente teve uma sequência de fatores acarretados por essa falta de adaptação no planejamento. Isso eu entendo, depois de tanto avaliar, né, esses meses todos, a gente já vinha avaliando o fracasso ao longo do ano, né? A gente não esperou acabar porque a gente já sabia que estava muito abaixo. Eu diria que esse é o principal motivo de tudo que aconteceu. Tem vários outros, a gente vai ter oportunidade de falar,
mas eu diria que esse foi, na minha avaliação, foi o principal. Eu diria que quando a gente fez a troca de comando técnico e a gente avaliava muito bem o trabalho, a gente acompanhava diariamente, a gente via uma evolução, e a gente viu que aquela evolução não era o suficiente, e a gente já tinha feito várias mudanças no próprio elenco, não tinha mais espaço para mudanças, tanto no elenco quanto na comissão técnica. Ali eu entendi que a gente teria muita dificuldade de reverter. Então, durante o campeonato da Série D, a gente já entendia que seria um final de ano muito desafiador. Teve até um momento onde a gente conseguiu ali, quando a gente classifica, passa pelo Gama, né, a primeira derrota do ano no Gama, inclusive a única, se eu não me engano, até agora, né, nos seus domínios. Ali a gente entendeu que a gente ia conseguir dar uma virada muito forte. E aí, quando perde para o Anápolis de 3-0 daquela forma, da maneira que foi no final do jogo, a gente começou a entender que teria muita dificuldade de reverter, né, de que o ano de 2026 acabasse com sucesso. E ali já não tinha mais espaço, né, porque era um calendário que não permitia mudanças. Se você for pegar o trabalho inteiro do Rodrigo César, se ele teve 3 semanas para trabalhar, foi muito, né? E quando a gente fala de semana de trabalho, é uma semana cheia, não é jogar, né? O jogo não faz parte do trabalho dele, mas a evolução do time vem nas sessões de treinamento. E quando você tem 3, 4 jogos na mesma semana, era basicamente recuperar, escalar, viajar e jogar. Então, ali a gente não nenhum tipo de mudança acarretaria mais em sucesso ou resultado. Então, foi ali que a gente entendeu que seria muito difícil reverter. Nunca é apenas um fator, existem aqueles que a gente entende como os principais, né? Eu elenquei aqui o principal, mas certamente todos os fatores que você citou são fatores preponderantes no insucesso, né? Porque se a gente está falando de 5 competições e dessas 5, uma a gente foi dentro da expectativa, né? Até acima da expectativa, que foi chegar numa final, que era uma final histórica para o Rio Branco, todas as outras competições a gente ficou aquém da expectativa. Certamente todos esses fatores eles foram importantes para isso. Então, quando a gente fala de elenco, de montagem de elenco, certamente a gente não fez a montagem de elenco adequada. Não é que individualmente não existia qualidade, né? Não é que individualmente aqueles atletas não tinham qualidade ou que foram mal contratados, né, pelo Rio Branco. O problema é que esse grupo não teve o encaixe em nenhum momento como um grupo, né? Em nenhum momento existiu uma sinergia muito forte. Eu não falo de relação, mas dentro de campo a gente nunca conseguiu enxergar um grupo de atletas, um grupo, né, um time que jogasse como uma família, né, que jogasse se conhecendo, jogasse com a entrega necessária. E não é culpa de um ou outro atleta, isso é culpa da gestão, é culpa do nosso trabalho, que a gente não conseguiu fazer os encaixes corretos, mas foi um grupo de atletas, né, e de comissão técnica que a gente em nenhum momento conseguiu dar a resposta adequada. Então, quando a gente tem um calendário que não permite a continuidade, né, de um grupo, a gente sempre vai estar sujeito a isso. Porque com o cenário de clubes de Série D, de campeonatos estaduais, o cenário padrão, o cenário comum de todos os clubes, não a exclusividade do Rio Branco, é que tem uma desmontagem do elenco. E toda vez que tem essa desmontagem, você corre um sério risco de não conseguir fazer com que esse grupo de atletas se adapte à realidade do Rio Branco. E quando esse grupo, numa primeira prova, perde um clássico da maneira que foi, você já tem uma quebra de confiança em todo o processo. E essa quebra de confiança, na grande maioria das vezes, ela é muito difícil de ser revertida. Então, durante o estadual, a gente quase conseguiu reverter, né? No final, ali na chegada do Rodrigo César, a gente teve uma subida muito clara e perde para o Porto Vitória, que é um time que foi o campeão, um time extremamente estruturado. Acho que poderia ter sido a final do campeonato se a gente não tivesse pegado o Porto ali naquele momento. E aí depois tem uma Copa do Brasil que a gente faz uma participação adequada, né? Perde nos pênaltis para um time da Série B, com um time, né, muito mais pronto. Depois vem a Copa Centro-Oeste, que a gente chega na final. A Série D, que a gente nunca teve confiança, né? Todo mundo, né? A torcida, quem estava do lado de fora, os próprios atletas, acho que a gente nunca passou confiança de que a gente conseguiria o nosso objetivo. Então, eu diria que o elenco, ele é parte disso, e o elenco é sempre importante, vou falar isso, não é o individual, é o coletivo. O coletivo nunca teve encaixe, e quando você muda 5, 6, 7, 8 peças e ainda assim, né, você não consegue fazer a transformação, é impossível mudar 30 jogadores do meio de uma temporada. Então,
apesar de ter sido diagnosticado durante o campeonato que a gente não tinha um perfil adequado de atletas ou de grupo, era impossível mudar. Então a gente teve que esperar, fazendo até o último momento. A gente fez contratações para a última fase, porque a gente ainda acreditava que dava para, com um outro elemento ali, fazer uma adaptação para a gente conseguir passar, ir passando e o time ir ganhando confiança, mas infelizmente não foi possível. Com certeza, né, falei isso, que a não continuidade é um problema do patamar que o Rio Branco se encontra, né? É um problema do calendário, porque você acaba fazendo contratos de 6 meses, de 7 meses, de 8 meses, que é enquanto dura a competição. Esse é o padrão, né, dessa realidade, né, que a gente enfrenta. E quando você passa numa temporada de muito sucesso, você acaba tendo uma dificuldade de segurar os principais ativos, né, os principais jogadores que tiveram mais sucesso. Então, não necessariamente a gente não segurou um percentual maior dos atletas porque a gente não quis, né, ou porque eles estavam mal avaliados. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, a gente segurou 11 atletas do elenco, né, do elenco de 2025, de um grupo de 27, 28 atletas. Tinha mais 7, 8 atletas que a gente tentou ficar, que a gente tentou segurar, mas por, né, situações individuais não foi possível. Então, no mundo ideal, a gente teria conseguido segurar ali por volta de 17, 18, que seria uma espinha dorsal muito forte. Ainda assim, a gente conseguiu segurar uma grande parte, com muito esforço, né? Vários atletas que fizeram um ano de 2025 espetacular, a gente conseguiu, né? A gente teve, inclusive, fazer aquisições de atletas que tiveram muito sucesso em 2025, então foi um esforço enorme da nossa parte para segurar o máximo possível dos atletas, mas, infelizmente, por contexto do cenário, não foi possível segurar um percentual maior. Idealmente, a gente sempre vai manter 17, 18, quando se tem sucesso, né? Não é o caso desse ano. Esse ano vai ser uma transformação mais profunda ainda, mas quando a gente fala de 2026, né, comparado com o que era em 2025, certamente, se fosse possível, a gente teria ficado com mais 6, 7 atletas daquele grupo que fizeram muita falta em 26, pela identificação, por a gente já entender o que eles eram capazes de entregar, pela entrega mesmo ao nosso projeto. Então, certamente a gente teria tido um ano diferente se a gente tivesse tido a capacidade de segurar mais atletas. Eu não tenho um nome específico para citar. Eu acho que a gente foi no caminho, a gente fugiu ao caminho que a gente sempre vinha executando, que vinha dando certo em 24 e 25. E o caminho que a gente escolheu para 26 foi um caminho onde as coisas não funcionaram. Era uma estratégia muito clara e que não deu certo. E certamente a gente não volta a repetir. A estratégia ou o caminho que a gente sempre seguiu foi elencos equilibrados, né? Elencos com mais profundidade, onde a gente tenha uma qualidade muito parecida entre os 11 teóricos titulares, com aqueles que vão brigar por posição, com uma folha salarial onde os atletas não têm uma diferença tão grande entre o grupo, para a gente não causar nenhuma distorção. Só que quando a gente chegou na fase final da Série D, e a gente entendeu ali que talvez um pouquinho mais de esforço, né, talvez um pouquinho mais de capacidade de decisão, a gente teria conseguido nosso objetivo, a gente falou, vamos desequilibrar, vamos trazer 5, 6, 7 atletas que a gente entende que vão ser a espinha dorsal, né, vão ser a liderança técnica desse time, e o resto do time a gente pode desequilibrar um pouco, porque a gente vai ter uma espinha dorsal muito forte com esses atletas. E quando a gente vai olhar essa espinha dorsal, por situações diversas, né, a gente não teve sucesso nessa nossa estratégia, seja por lesão, seja por... Você consegue listar quem são os jogadores dessa espinha dorsal? Não, assim, acho que são os nomes óbvios, né, os nomes mais conhecidos, né? A gente, por exemplo, você falou do Edu. O Edu teve um problema, uma lesão gravíssima, que impediu ele de jogar desde muito cedo da competição. O Edu fez esforço, foi um dos caras mais profissionais que já passaram pelo Rio Branco, fez um esforço absurdo para ele conseguir jogar. Isso acarretou em problemas, né, físicos para ele, que não permitiu com que ele entregasse. A gente teve uma lesão muito cedo do João Paulo, que era um líder fora de campo, um líder dentro de campo, o João Paulo volante, né, que veio com uma expectativa muito alta, é um cara extremamente profissional
que não conseguiu entregar, né, por questão de lesão. A gente teve uma lesão gravíssima do Fernando Henrique, a gente consegue ainda substituir com o Andrei, mas são muitas peças que, por motivos diversos, o Alisson Farias se machucou nos primeiros 5 minutos do jogo contra o Vitória, né, na Copa dos Campeões. E era um destaque importante da nossa pré-temporada, e depois ele acabou não conseguindo retomar o padrão que ele vinha executando. Então, quando a gente avalia essas peças que vieram como a nossa espinha dorsal, a gente acabou não tendo sucesso na estratégia. Seja por, como eu falei, lesão, ou qualquer que seja o motivo, mas no geral foram as lesões, isso acarretou num desequilíbrio muito forte. Porque se o seu principal parte do orçamento está concentrada em atletas que não entram em campo, você acaba tendo todo um desequilíbrio no elenco que você não esperava que fosse necessário. Isso fez com que a gente teve que lançar vários atletas da base antes da hora. Inclusive, eles tiveram um desempenho espetacular, né? Assumiram protagonismo. A gente fala, por exemplo, do Rafael. Ele estava no meio da copinha, a gente pediu para ele vir antes de terminar a participação dele, fez 25 partidas no ano, superou as nossas expectativas. O Breno, que aí tudo bem, o Breno a gente já sabia o que ele era capaz de fazer, ele assumiu o protagonismo que era esperado para ele, mas a gente teve a participação de vários outros atletas, Inácio, Edmilson, Bruno Langa, atletas que estavam em momentos importantes como peças importantes do nosso elenco. Então, esse desequilíbrio a gente não conseguia corrigir, não foi possível corrigir ao longo do ano. Então, isso é algo que eu não repetiria. Eu não repetiria essa distorção salarial dentro do elenco. E não é por alguém recebe mais e o outro recebe menos, isso causa um problema de relação. Não, é só porque a gente não consegue manter o equilíbrio de qualidade no elenco quando a gente faz essa distorção. Isso acho que olhando para trás, isso é algo que eu diria que não existe uma resposta objetiva, né? Porque a Copa Centro-Oeste, por exemplo, valia um calendário extremamente importante para o Rio Branco, que era a terceira fase da Copa do Brasil. Então, se a gente não tivesse um bom início na Copa Centro-Oeste, certamente, em dado momento, a gente iria fazer o contrário, né? Deixa a Copa Centro-Oeste. Se você for observar a nossa participação das 5 partidas, né, se eu não estou enganado, as 2 primeiras a gente jogou com o elenco principal porque a gente estava, né, ainda entre o Campeonato Estadual e a Série D, e dali em diante a gente jogou com o elenco alternativo. E ainda assim a gente fez um belo papel, se classificou, e aí você chega numa semifinal, há 2 rodadas de conseguir um dos principais títulos da história do clube, se não o principal. Você tem uma vaga de terceira fase de Copa do Brasil do próximo ano. Era muito difícil tomar a decisão naquele momento de abandonar, até porque a gente entendia que mesmo do jeito que a gente estava conseguindo levar a Copa Espírito Santo, era possível classificar. E eu diria que era mesmo, né? Acho que a gente, se não tivesse tido uma distorção muito clara no final da Copa Centro-Oeste, né, pela participação exclusiva do Rio Branco, a gente deveria ter se classificado. Sim, se você for pegar os 4 jogos que a gente efetivamente jogou, 3 a gente ganha, 1 a gente empata no final contra o Vitória. E aí, naturalmente, quando você tem que jogar partidas com um elenco totalmente sub-20, sub-17, no mesmo dia que você está lá em Brasília jogando uma competição, e outro jogo que você está na final da Copa Centro-Oeste, lá em Anápolis, tendo que jogar uma partida com o elenco sub-20, sub-17, nem a comissão técnica podia disputar, naturalmente ficou arriscado, né? Mas eu diria que se não tivesse tido uma distorção muito clara no final da competição por terceiros, a gente teria se classificado e teria tido a oportunidade que a gente precisava para brigar pela vaga na Copa Espírito Santo. Assim, a gente tentou, num momento onde era um momento tão conturbado, não tentar trazer justificativas para o fracasso, né? Então, como era um ano que todos os nossos objetivos, nenhum deles estava sendo alcançado, a gente não quis dar mais ferramentas para lamentações, mas internamente a gente se lamentou muito porque era muito claro, né? Acho que todo mundo que viu o jogo, todo mundo que estava lá, viu que era um lance extremamente claro. O VAR chamou o juiz para indicar a marcação, que era até fácil, né? Era uma marcação relativamente fácil. Depois de um 2-0, a gente estava com 1 a mais em campo, eles já tinham tido um expulso, e aí você tem um pênalti com 15 minutos do segundo tempo. Então, assim,
ali certamente direcionou totalmente os rumos do jogo. A gente toma um gol no último lance com um goleiro lá na grande área, no escanteio. Então, assim, o jogo foi condicionado totalmente aquilo ali e teria mudado muita coisa na vida do Rio Branco, né? Porque o próprio primeiro jogo ele é um pouco do resumo do que é o Rio Branco, que é do Rio Branco de 2026, que é um grupo, né? Um grupo de trabalho, e aí eu me incluo nesse grupo de trabalho, né? Todos nós, eu como líder sou talvez o principal responsável. Era um grupo que emocionalmente estava muito instável. Era um grupo que nunca conseguiu se encontrar, nunca teve a confiança necessária para superar ou para conseguir os seus objetivos, porque você faz um primeiro tempo excelente contra o Anápolis, você faz uma parte de segundo tempo regular, né, onde não passou muitos sustos, né, e a partir do momento que você toma o primeiro gol, vira uma terra arrasada, e aí a gente toma 3 gols em 10 minutos. Então isso é um resumo um pouco do que foi. A gente conseguiu escalar uma montanha que foi chegar na final da Copa Centro-Oeste, que foi um grande feito, né? Quem acompanhou o jogo contra o Gama sabe o quão desafiador foi aquele jogo no contexto que o Rio Branco estava vivendo. A gente chega na final, faz o primeiro tempo excelente, uma postura excelente, toma um gol e desanda. E ainda assim, a gente consegue trabalhar ao longo da semana, faz um jogo espetacular contra o Anápolis e aí é condicionado por um fator que a gente não tem controle, né? Acho que até muitas coisas aconteceram ao longo do ano que não necessariamente eram do nosso controle, então foi uma tempestade perfeita o ano do Rio Branco para que as coisas fossem como aconteceu, e eu falo muito que não é um ano para se esquecer, né? É um ano para a gente se lembrar para sempre, é um ano que a gente tem que lembrar para sempre tudo que condicionou esse insucesso para que a gente não repita. Então não tem nada tentando ser esquecido, a gente está literalmente se debruçando sobre tudo aquilo que aconteceu para que a gente planeje o ano de 2027 com muito mais ferramentas do que não fazer, né? Eu acho que depois de 3 anos de aprendizado a gente já tem muito mais experiência para reduzir a quantidade de erros para que 26 tenha sido um ponto fora da curva dessa nossa história. É bom lembrar que a diretriz das competições nacionais, regionais, elas vêm da CBF. Então, o Rio Branco tem nenhum poder sobre isso e a federação tem muito pouco poder, principalmente durante um ano que já está acontecendo. Então, se fosse para próximos anos, para próximos, né, quando a gente fala de próximos ciclos, né, de 27, 28, e fosse discutido com antecipação uma mudança de calendário ampla do futebol capixaba, certamente era possível fazer mudanças bruscas que eram necessárias para que a gente pudesse disputar todas as competições. Mas quando você recebe em janeiro, e aí você tem não só o Rio Branco, você tem outros 9 clubes com contratos assinados, com compromissos assumidos com todos os atletas, toda a comissão técnica, com patrocinadores, não era possível você alterar todo o calendário de todos os outros clubes por conta do desafio do Rio Branco. Eu gostaria muito que tivesse sido possível. Agora, a federação sempre foi muito clara, quando a gente recebeu esse calendário, de que a gente tinha a opção de abrir mão da disputa das competições. Mas se a gente fosse disputar, teria um início marcado e um fim que já era alinhado desde antes de a gente receber o calendário da Copa Verde. Então, dadas as circunstâncias, a gente tentou fazer o possível para fazer o nosso melhor em todas as competições. Eu diria que é humanamente impossível. É humanamente impossível você disputar 5 competições ao mesmo tempo no calendário de janeiro a junho, tendo que, ou com o interesse de disputar até o final todas essas competições. Talvez se a gente tivesse tido o sucesso no campeonato estadual, ou certamente, né, a gente não teria tido esse problema. Então é condicionado também ao nosso insucesso no campeonato estadual. Aí eu teria condição de, por exemplo, literalmente abrir mão da Copa Espírito Santo desde o início, ou ter deixado ainda mais de lado a Copa Centro-Oeste, mas dado que a gente não tinha vaga na Copa do Brasil, nem na Série D do próximo ano, a gente foi tentando levar todas as competições em paralelo, por mais que a gente soubesse o tamanho do risco. Mas, apesar do risco, era um risco que a gente estava disposto a correr e poderia ter dado muito certo, né? Talvez a gente falou aqui, né, uma decisão um pouquinho mais acertada da arbitragem, ou se a gente tivesse, né, tido a oportunidade de disputar um outro jogo, se talvez nossos adversários não tivessem escalado seus times principais até o final da competição,
né, para que o campeonato fosse equilibrado e justo até o final, a gente poderia ter ido mais longe, mas infelizmente eu não controlo todos os fatores, eu não tenho controle sobre os outros clubes, os outros contratos assinados, sobre a própria federação, assim, e eu não quero colocar esse peso na federação, eles foram extremamente parceiros daquilo que estava ao alcance deles, que era mudar um dia para cá, um dia para lá, fazer todas as adaptações possíveis, mas infelizmente a gente sabia que a partir do momento que a gente confirmasse a nossa participação nessas competições, a gente teria um problema. Eu diria que para 2028, né, com um pouco mais de tempo para todo mundo pensar, a gente deveria rever o calendário, eu sou super a favor, acho que para 27 a gente já está muito em cima por conta de vários compromissos que já estão sendo assumidos, tem situações específicas, né, como um clube na segunda divisão indo disputar Série D, então, para não causar nenhum tipo de distorção, eu diria que para 28 a gente deveria ter uma mudança brusca no calendário de futebol capixaba para a gente privilegiar aqueles times que disputam a Série D. Eu não diria nem, Robson, que é para a Série D ou não, porque se a gente tivesse alcançado os nossos objetivos nas outras competições e apenas na Série D tivesse tido insucesso, eu diria que era um problema da Série D, mas como a gente teve um ano inteiro onde nada daquilo que a gente programou deu certo, são os aprendizados que a gente já falou aqui para que não volte a repetir. Então, um planejamento de pré-temporada mais bem executado, uma capacidade de adaptação melhor com essas circunstâncias que sempre vão acontecer, a gente tem que lidar com elas, gostando ou não, então a gente precisa ter uma capacidade um pouco melhor, se for necessário, adianta uma pré-temporada, adia uma estreia, não aceita um convite ou não propõe uma competição como foi, que eu diria que foi uma competição super legal, né? A gente lotou o estádio no dia 7 de janeiro, uma competição que não existia, então, tirando o esportivo, foi uma competição no calendário que a gente conseguiu colocar que foi super legal, mas eu não faria novamente, né, por conta da dificuldade de calendário e acho que o aprendizado principal é o equilíbrio de elenco, né? Eu acho que isso é algo que fica como um aprendizado para mim muito claro, assim, a gente ter sempre um elenco o mais equilibrado possível, onde a gente não tenha um desequilíbrio realmente entre as posições, porque a gente vai precisar de todo mundo, as lesões vão acontecer, por mais que a gente não queira, apesar de que esse ano foi num número, como eu já falei, muito fora do padrão, e aí condicionado à montagem de elenco, ao perfil de jogadores, ao histórico dos jogadores, e acho que principalmente por conta de toda a demanda do calendário, aí a gente acabou tendo realmente uma consequência muito grave, que a gente não tinha passado por ela ainda, né? Dessas 5 competições, dessa loucura que foi o calendário de 2026, certamente se eu passasse de novo por ele, eu teria tomado decisões diferentes. Assim, a gente está falando de clubes, todos eles, se você for avaliar, são todos clubes muito bem estruturados, né? Com folhas muito altas, então assim, o padrão de folha subiu drasticamente no Brasil, então uma folha que era o suficiente 3, 4 anos atrás, quando você faz o planejamento, hoje não é mais. Então, uma ou duas das folhas finalistas não são maiores do que a do Rio Branco. Então, isso é um ponto importante para a gente ter uma capacidade um pouco maior de investimento quando a gente estiver retornando para uma Série D. Agora, eu diria que a Série D ela pede um perfil, né? A Série D e o Campeonato Estadual, ela pede um perfil de atletas um pouco diferente do que a gente vinha conduzindo ao longo desses 3 anos. Elas são competições muito mais de organização, de força física, do que de qualidade técnica. Então, se você for pegar como padrão, por exemplo, o próprio Uberlândia, que é um time que está brigando fortemente para subir, tá? Até a última, já ganhou o primeiro jogo, inclusive, é um time extremamente organizado, que sabe se portar em campo, que é muito forte fisicamente, e ele privilegia isso à qualidade técnica. Isso não quer dizer que não tenha qualidade técnica no time, mas certamente não é o primeiro nem o segundo desempate na hora de você trazer o atleta. Então é um elenco muito forte fisicamente, a gente via, né, a gente acompanhou em todo o scout que a gente fez, um elenco com uma estatura muito alta, com um perfil de idade um pouco mais adequado à competição. Então todos esses times eles estão mais adaptados, um pouco mais adaptados ao que a competição pede. Eu acho que isso é um aprendizado que a gente já leva para 2027 e já vai mudar muito o perfil, né, do elenco do Rio Branco 2027 por conta de todo esse aprendizado que a gente teve em 24, 25, mas principalmente em 26.
Eu reconheço todas elas. Eu sou o responsável por todas as decisões que nos levaram ao fracasso. Como eu falei, não é uma ou outra decisão, é uma série de decisões que eu, como líder, ou tomei ou deixei o meu time tomar. Então, tudo aquilo que a gente falou, e não é demagogia, eu sou o responsável e eu que tenho que corrigir a partir de agora. Não existe outra pessoa que tenha a responsabilidade nem de assumir o que aconteceu, nem para corrigir a rota. Então, fica como principal cobrança, como gestor, como líder desse projeto, aprender com os erros, aprender com aquilo que eu entendo que é o melhor caminho para o futuro do Rio Branco, para o futuro de curto prazo, mas também para o futuro de longo prazo do Rio Branco. Foram muitos aprendizados, não só por conta das derrotas, a gente já vem aprendendo muito também nas vitórias, né? Então a gente não está falando de um projeto fracassado, a gente está falando de um ano de 3 que foi fracassado, então a gente também sabe vencer. Ao mesmo tempo que eu agora sei como é perder, eu também sei como é vencer. Então eu quero ter muito mais do Renato vencedor, retomar muito mais o meu espírito como Renato vencedor, muito mais a minha energia, trabalhar com as pessoas com a mesma energia de um grupo vencedor, de pessoas que querem vencer, do que de pessoas que entendem o Rio Branco como uma ponte de passagem. Aqueles que entenderem que o Rio Branco não é a maior oportunidade da vida dele, que o Rio Branco não é o principal ponto de sucesso da carreira que ele vai ter, ele não vai estar do meu lado, nem trabalhando no meu escritório, nem trabalhando na comissão técnica e muito menos jogando pelo Rio Branco. Então, isso é o grande aprendizado que eu tenho, que é entender, depois de 3 anos de ter trabalhado com um pouquinho mais de 200 atletas, com algumas comissões técnicas, entender exatamente aquilo que eu quero trabalhar do meu lado. Exatamente aquilo que eu quero perder, eu estou disposto a perder quando eu falo de com quem, se eu tiver que perder, e eu vou ficar aqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, eu vou perder outras vezes. Mas eu quero vencer e perder com as pessoas corretas. Eu não quero olhar para trás e falar, eu não deveria ter perdido com essas pessoas. Eu queria que as pessoas tivessem sentido talvez um pouquinho mais essa derrota. Então, ao mesmo tempo que eu quero vencer com as pessoas corretas, no momento que eu for perder, eu também quero saber olhar para trás e ter a consciência tranquila de que não foi exatamente pelas minhas escolhas que a gente perdeu. E eu acho que esse ano, grande parte do insucesso se vem devido às minhas escolhas. Primeiro que o ambiente de alto rendimento, que não só o Rio Branco está acostumado, mas que todos os meus investidores estão, é um ambiente de extrema cobrança. Então, assim, a cobrança, ela existe e vai existir a todo momento. Quando a gente ganhou, a gente foi cobrado para ser melhor, naqueles momentos, ser mais assertivo, e a gente foi cobrado apesar de ter vencido. Então, a cobrança, ela não depende exclusivamente do sucesso esportivo. Então, é um ambiente onde eu estou acostumado, todos os meus sócios estão acostumados, e eu tenho que ser cobrado, porque eu tenho um grupo de sócios, de investidores extremamente comprometidos com o Rio Branco. Então, não tem nenhuma mudança de rota, existe um entendimento desde antes da gente entrar nesse projeto, que é um projeto de longo prazo. E todos nós somos perfeitamente maduros para entender que em alguns momentos as coisas não vão acontecer como é na vida, assim como a gente se planejou. Então, os nossos investidores, eles vão me cobrar uma cobrança natural pelo sucesso do projeto, porque eles também querem o bem do projeto, mas nunca num tom de ruptura, nunca num tom desproporcional, sempre num tom de ajuda, de o que a gente pode fazer, o que a gente não fez, como que a gente pode juntar forças para corrigir rota. Então, tem um grupo, o Rio Branco tem muita sorte, por mais que a gente ouve, por exemplo, a sua pergunta, mas a gente ouve também algumas cobranças ou algumas notícias sendo veiculadas em grupos internos ou pela imprensa de qualquer tipo de problema dentro da sociedade. Eu não poderia dizer que isso é mais longe da realidade. Assim. Acho que se as pessoas soubessem o tanto que o nosso grupo de sócios é comprometido, que está se esforçando para corrigir rota e para garantir o futuro do Rio Branco, certamente isso não seria falado. Mas a gente também respeita muito a individualidade,
né, a intimidade dessas pessoas. São pessoas que confiam muito no meu trabalho e elas sabem que tudo aquilo que a gente alinhar vai ser executado. Em alguns momentos eu não vou ser capaz de executar, outros eu vou entregar um pouquinho acima da expectativa. Como eu diria que foi, né? A expectativa de todos era sempre vencer, sim, mas a gente foi bicampeão depois de 42 anos, então é um grande feito, que talvez se não tivesse sido feito teria tido uma cobrança muito menor do que depois de você ter sucesso. Depois que você tem sucesso, tem um entendimento geral de que você vai sempre ter sucesso, e não só na vida, mas o futebol ele deixa isso muito explícito na nossa cara, né? O resultado de campo ele mostra para todos nós que o insucesso está acontecendo ali naquele momento. Então, acho que a gente tem um grupo muito forte, o Rio Branco tem muita sorte, naturalmente temos inúmeros desafios, cada uma dessas pessoas tem seus desafios, mas o grupo como um todo é um grupo extremamente maduro e comprometido com o futuro do Rio Branco. O que eu posso dizer é que as críticas elas não foram fora do esperado. Isso não quer dizer que seja fácil conviver com elas, né? Mas eu acho que foi totalmente dentro, nunca teve um episódio de violência, num episódio que tenha passado do ponto. Só que a gente teve um ambiente muito turbulento desde o dia 0, né? Desde o dia 7 de janeiro que a gente foi construindo um cenário muito turbulento e muito adverso para o Rio Branco. Então, se dentro de campo as coisas não funcionaram, o externo também abraçou, né, esse insucesso que a gente teve. Então foi um ano de muita cobrança e eu não tiro a razão do torcedor. Você perguntou ao Renato se eu pensei em sair, eu, Renato, torcedor, teria tido o mesmo tom de cobrança, a mesma quantidade de cobranças. Acho que o torcedor está totalmente no direito de cobrar e certamente do mesmo jeito que quando ganha a gente tem uma festa do tamanho que a gente já viu aqui no Rio Branco, quando perde a gente tem uma cobrança do tamanho que é o tamanho do Rio Branco. Só o Rio Branco, né, é capaz de ter esse nível de cobrança aqui no nosso estado, assim como só o Rio Branco é capaz de entregar festas como ela entrega. Isso quer dizer que é fácil para o Renato, pessoa física, lidar? Diria que eu preferia não passar por isso, mas ao mesmo tempo isso, cara, a gente tem muita tranquilidade porque apesar da gente tomar decisões erradas em muitos momentos, como eu mesmo falei aqui, eu tenho uma consciência muito tranquila de que eu faço as coisas de forma muito honesta, sempre pensando no bem do Rio Branco, no bem da sociedade, e quando a gente eu posso botar a cabeça no travesseiro, sabendo que eu tomei as decisões com as minhas convicções, com as convicções dos meus pares, das pessoas que eu trouxe, elas sendo certas ou não, elas não me trazem nenhum tipo de peso. Agora, eu certamente me afasto um pouco das redes sociais, né? Porque isso não traria nada de bom, nada de positivo, nem para mim, nem muito menos para o Rio Branco. Se eu não tenho a cabeça livre para pensar naquilo que é o melhor para o clube, eu não consigo corrigir rota, que eu tentei até o último momento, infelizmente eu não fui capaz, mas falando sobre pensar em abandonar ou qualquer tipo de cobrança de investidores nesse sentido, nunca existiu. Pelo contrário, assim, o que me trouxe até onde eu estou hoje foi a minha resiliência. Eu sou um cara muito resiliente. Eu tenho uma família que me apoia muito, eu tenho sócios que me apoiam demais. Então, eu não me dou nem o direito de pensar nisso. E, assim, certamente não é o fracasso ou nem quando eu vencer também que eu vou abandonar porque eu vou para um projeto maior. Eu estou comprometido com o futuro do Rio Branco, enquanto me for permitido pelos meus sócios, né, por todos que estão envolvidos no projeto do Rio Branco. Não existe nenhum tipo de pensamento, isso nunca passou nem pelo meu, enfim, nenhum tipo de pensamento meu, nem da minha sociedade, isso nunca foi discutido. Eu sou o líder do projeto, eu vou continuar sendo líder do projeto, e eu tenho certeza que, assim como a gente já fez muitas coisas boas para o Rio Branco, e assim, mesmo nesse cenário turbulento, a gente está construindo legados muito importantes. Isso é importante a gente também falar isso em um momento oportuno. Eu sou totalmente tranquilo de assumir a responsabilidade quando as coisas não vão bem. A torcida está no direito dela, teria feito a mesma coisa. Do mesmo jeito também que cobra, e cobrou muito, é uma torcida que viaja 19 horas para ir para Uberlândia.
Eu não sei quantas torcidas fariam isso. Pegariam um ônibus 19 horas e viajariam tendo perdido o primeiro jogo de 2-0. Então, acho que é compatível a entrega. Te gostaria, talvez, né, se eu pudesse pedir, dá para ir mais no estádio, mesmo quando no momento não está tão legal. Óbvio que eu gostaria, como gestor, como um líder dos jogadores, que os jogadores acabam virando a nossa família. Então, quando eles são atacados da forma que eles foram, isso nos afeta. Eu não gostaria que isso acontecesse. Mas eu também não posso pedir nada muito diferente. Eu acho que isso faz parte do jogo. Todos os atletas sabem disso antes de vir para o Rio Branco. Eu sabia antes de vir, eu sei como é hoje. Se eu estou aqui e eu vou continuar, é porque eu sei. E eu sei que eu sou capaz de absorver essa pressão. Então, levo, não com felicidade, né, não me orgulho desse tipo de cobrança, mas levo com a cabeça leve e tranquila de que a gente faz o melhor pelo futuro do Rio Branco. Eu diria que talvez esse seja realmente o grande legado que eu iria falar, que é tudo aquilo que está sendo construído na base do Rio Branco. E assim, quando a gente fala de base, a gente tem um espírito vencedor. No Rio Branco não dá para estar no ambiente do Rio Branco sem pensar em vencer. Só que base, o principal fator de sucesso não é ser campeão ou não. Não é assim que se avalia um processo de base. Exatamente quantos atletas a gente está conseguindo levar e performar no elenco profissional e quantos desses atletas no meio do caminho estão saindo do Rio Branco e estão indo para projetos que estão num patamar maior nesse momento. Clube de Série A, Série B, na Europa. E isso a gente tem tido muito sucesso. O Rio Branco está plantando muita coisa para o seu futuro. A gente conseguiu esse ano iniciar o trabalho do Sub-17 até o Sub-11, então o Rio Branco hoje atende praticamente, desde o garoto com 9, 10 anos até 20 anos, todas as categorias sendo construídas, cortar essa parte. Então, assim, clubes estão indo nesse momento para clubes de Série A, que chegaram aqui há 4, 5 meses, então tem muito talento na nossa cidade, tem muito talento aqui no nosso estado, e a gente, com o poder da marca do Rio Branco, e com a força dessa capacidade de execução que tem na base, a gente tem conseguido acelerar muito o processo. Então, o resultado que se vê é você estar 3 anos seguidos participando da Copa São Paulo, né, como é o caso do Rio Branco, como nenhum outro clube está indo para o 3º ano consecutivo. A gente vai, de novo, ano que vem, disputar a Copa do Brasil Sub-20, como esse ano a gente vai disputar. A gente está iniciando trabalhos onde o Sub-17 passou na sua fase, o Sub-15 está se adaptando, o Sub-13 está tendo muito sucesso, o Sub-11 também está tendo muito sucesso, mas, acima de tudo, a gente está criando um legado do Rio Branco ser uma referência no Espírito Santo como clube formador. Existe uma distância enorme entre o que é hoje e aquilo que a gente acredita no futuro do Rio Branco, que só vai ser resolvido quando a gente tiver a estrutura adequada. E isso é outra coisa que a gente também está muito avançado para conseguir resolver, mas eu me orgulho muito da história do Breno, que é um jogador que chega aqui vindo do Grêmio há quase 2 anos sem jogar, e hoje olhando parece muito óbvio, né, botar o Breno para jogar 50 partidas, mas quantos clubes teriam dado a oportunidade dele ser o protagonista como a gente fez? O Rafa, que foi para o Fortaleza, a gente deu oportunidade, a gente oportunizou garotos do Sub-17, como o Álvaro, esse ano, que é o capitão do Sub-17, joga no Sub-20, ele jogou no profissional esse ano. Bruno Langa, a gente tem hoje 3 atletas emprestados para o São Mateus, que eles fizeram a transição profissional na base do Rio Branco. Isso não é comum, isso tem que ser valorizado. Não é trivial você oportunizar de verdade o atleta. Não é botar 5 minutos só para falar que você oportunizou e você fazer uma negociação. Não, é acreditar 20 partidas em sequência, 25 partidas. E a gente a gente está construindo esse DNA. Todo mundo no clube hoje acredita. Tenho certeza que a torcida do Rio Branco hoje acredita muito mais quando vem um atleta vindo da base, depois de tudo aquilo que esses que passaram pela base fizeram. Então, o ano que vem vão ter outros Brenos, né? Vão ter outros Rafas, vão ter outros Inácios, Edmilson, o próprio Edmilson, o próprio Inácio, que são atletas que ainda estão no nosso elenco. Então, tudo isso é talvez o grande legado para trazer sustentabilidade para o futuro do Rio Branco. E é bom lembrar, a gente está aqui há 3 anos e não se constrói um projeto esportivo sério
principalmente com o Rio Branco, que não tinha a estrutura física necessária, né? Talvez se a gente tivesse, a gente teria já acelerado um pouquinho mais. Não existe a construção rápida e de longo prazo de um projeto de base. Isso é uma plantação. A gente precisa plantar hoje esses garotos, plantar os processos, plantar as sementes, para que esses garotos, ao longo da vida, e isso leva 5, 6, 7, 8 anos, que o Rio Branco possa colher esses frutos, não só financeiramente, mas também desempenhando no time, né, no time principal. Certamente, no outro dia, quando acaba, a gente já começa a planejar 2027. Esse ano a gente tem, infelizmente, mais tempo, né, para se planejar, mas a gente já tem esse gestor lá dentro do clube, que é o João Paulo, que já vinha conduzindo. É um profissional que, apesar de estar iniciando, né, a sua trajetória, ele tem uma história maravilhosa dentro do futebol, tem muita experiência no futebol. Onde ele passou, ele deixou portas escancaradas, é uma das pessoas mais agradáveis que eu já tive a oportunidade de conhecer no futebol. E essas portas que ele abre para o Rio Branco certamente vão ter efeito imediato. Nós somos muito alinhados, sou muito alinhado com o propósito, com quem que ele é como pessoa. Então o João Paulo, ele é hoje o gestor de futebol do Rio Branco. Então essa é a mudança mais clara do início de 26, mas em 26, com a saída do diretor, né, do Guilherme, a gente já vem fazendo uma transição. Então não tem nada de muito brusco. O comando técnico, né, já foi até anunciado, não continua, né, foi anunciado pelo Porto Vitória, não continua. Então a gente está agora no momento de avaliação. Antes dos nomes, a gente está avaliando muito mais perfis, né? A gente está avaliando qual que é a estratégia para o ano que a gente vai enfrentar, porque é um ano onde a gente só vai ter competições estaduais, então muda bastante o nosso trabalho, muda o comportamento, muda o perfil do elenco. Então, naturalmente, nós temos um banco de dados gigantesco de atletas que já trabalharam com a gente ou que a gente já acompanhou. Agora a gente está afunilando e também tentando definir o quanto antes o comando técnico. A expectativa é de que ainda em agosto a gente tenha isso definido. Talvez não seja anunciado porque pode estar trabalhando nesse momento, né? Mas a ideia é que a gente já tenha isso definido agora em agosto ainda e já comece a trabalhar já pensando em 2027. Como eu falei, né? A gente não quer passar borrachas ou esquecer, a gente quer pegar aquilo que está escrito e aprimorar e aprender com os nossos erros. Então, 27 é um ano onde a gente pega todo esse aprendizado para que seja um ano onde a gente atinge os nossos objetivos, que naturalmente sempre vai ser, enquanto eu estiver aqui ou quando eu sair também, sempre foi a trajetória do Rio Branco é uma trajetória vencedora. Então o Rio Branco sempre vai entrar para vencer. Isso é um ponto que não muda independente dos nomes, independente do que vai acontecer em 2027. Mas nosso projeto ele é muito sólido, ele continua muito firme. A gente tem projetos estruturantes e estruturais muito fortes para apresentar para a torcida e para toda a sociedade em pouco tempo. Mas 27 é um ano que principalmente eu acho que a gente vai conseguir, se tudo aquilo que a gente planejar, que a gente está planejando, se a gente conseguir executar, um ano que a gente vai ter muito mais sinergia com a nossa torcida. Né? Eu sempre, desde que eu cheguei aqui, eu sempre ouvi muito o pedido da torcida do Rio Branco que eles privilegiam a entrega, talvez ao resultado ou a qualidade técnica. Então, não quer dizer que a gente não vai privilegiar o resultado e a qualidade técnica, mas, acima de tudo, depois de tudo que a gente passou, a gente quer ter pessoas comprometidas com a causa. O Rio Branco vai ter um grupo em 2027 que todos eles só vão estar aqui se eles estiverem extremamente comprometidos com o projeto esportivo do Rio Branco. Então, a gente quer trazer à tona, quer trazer uma formação de elenco de atletas que a gente entende, que respeitam e valorizam tudo aquilo que a gente entrega, tudo aquilo que está sendo construído e é entregue pela torcida. Então, vai ser privilegiado entrega dentro de campo, dedicação, vai ser entregue comprometimento fora de campo, uma comissão que a gente sabe que está sendo escolhida pautada nisso, uma comissão que exige muito, né, que exige essa entrega. Então, aquilo que a gente está planejando é
é basicamente entregar aquilo que é a essência do Rio Branco. A gente precisa recuperar a essência do Rio Branco, a gente não pode perder isso. Eu acho que a gente perdeu isso um pouco em 2026. Mais uma vez, a responsabilidade não é de treinador que passou aqui, de jogador. A essência foi conduzida por mim, não foi atingida. Eu diria que a gente perdeu um pouco isso e a gente precisa recuperar. Então, a gente vai construir um elenco, e essas bases já existem, de atletas que têm mais consciência do que é o Rio Branco, consciência da potência do poder que é o Rio Branco, acima de tudo, mais saúde física, mais juventude e, em última instância, que isso tudo se resuma, né, e nos entregue o resultado esportivo. É isso que a gente acredita para 2027, que a juventude, a organização, dentro e fora de campo, a entrega de todo mundo que aqui continuar, porque só vai continuar as pessoas que estão extremamente comprometidas. Isso a torcida pode saber, que todo mundo que está aqui acredita demais e todo mundo que ficar acredita demais. Então, se a gente conseguir, que é o que a gente está planejando, juntar todos esses elementos, eu tenho certeza que 2027 vai ser um ano muito diferente para o Rio Branco. E talvez surpreenda um pouco o perfil de contratações, não pelo que eu estou falando aqui, mas pelo que vinha sendo construído nos últimos 3 anos. Vai ser um perfil muito diferente, vai ser um perfil realmente de um grupo muito mais saudável, né, fisicamente. A gente vai privilegiar isso, estrutura física, estatura, juventude, e muito jogadores que entendam que aqui é um clube que é um patamar, né, que é um clube muito relevante, né, para nós, é muito relevante no seu estado e que isso precisa ser entregue todos os dias. Então, vai ser muito numa linha de entender qual que é o perfil do que se joga no futebol do Espírito Santo. Então vão ter muitos atletas, assim como foi em 2024, que a gente teve sucesso, muitos atletas que conhecem a competição, muitos atletas que sonham em jogar com o Rio Branco, e isso a gente recebe há 3 anos. Então a gente começar a oportunizar um pouco mais esses atletas, e não tanto a história deles, e não tanto aquilo que eles construíram anteriormente. Sempre vão ter as referências, porque essas referências, elas são aquelas que trazem a estrutura emocional de um time. Então, tem alguns atletas que vão continuar, que a gente sabe que são a estrutura emocional, que no momento de um pouco de dificuldade, que a gente vai passar, 2027, 2028, em todos os anos a gente vai passar, a gente tem essa maturidade, que a gente tenha esse controle dentro do nosso grupo. Então, só que isso vai ser em menor quantidade. Então, a ideia é que a juventude, a saúde e a vontade de estar aqui vão ser a essência do grupo de 2027. E eu acho que a torcida vai se identificar muito com isso, que é um pedido que eu sempre tive. Acho que quando você falou, né, lá atrás que existia uma expectativa muito grande no elenco de 26, assim como tinha no de 25, assim como no dia de 24, talvez, se as pessoas não entenderem aquilo que eu estou tentando mostrar, ou não entenderem aquilo que a gente está construindo, tem uma expectativa um pouco menor. Mas eu tenho certeza que, a partir da primeira partida, que elas entenderem aquilo que está sendo construído fora de campo, para que essa base esteja pronta lá nos primeiros jogos, a gente vai ter uma reconstrução dessa relação que, para mim, é muito importante, para o Rio Branco é muito importante que a gente tenha sempre o estádio cheio. Se a gente for pegar todas as vezes que o Rio Branco teve mais de 5 mil pessoas dentro do estádio, enquanto eu estive aqui, a gente nunca perdeu. Então a torcida é uma potência absurda, e a gente não pode cobrar isso se também não entregar o mínimo, que é essa entrega que é muito importante para a torcida. E muitas vezes a gente reconhece, né, que as coisas não estão desandando, mas não é sempre que é possível. Desculpa, a gente reconhece que as coisas estão desandando, né? Mas nem sempre é possível que a gente consiga fazer todas as mudanças a tempo, né, durante o andamento de um ano. Então, agora, iniciando do zero, eu tenho muita confiança de que a gente vai ser capaz de trazer isso, que é essa essência do que eu acredito hoje e do que a torcida do Rio Branco sempre me pediu e sempre
acreditou, porque é a essência de tudo que foi o Rio Branco durante toda a sua história. Então, isso é algo que nos conduz na formação do elenco, essa conexão, e certamente a gente vai ser capaz de executar.